Bom dia, oitavo A, bom dia, oitavo B, tudo bem com vocês? Bom, segue nossas aulas online. Hoje, o assunto da nossa videoaula é expressões algébricas. Então, se acomode aí no seu lugarzinho preferido, que lá vai bala. Bom, expressões algébricas são expressões que relacionam letras com números. Na verdade, as letras representam números, também chamados de variáveis. Então, por exemplo, podemos citar vários exemplos em relação a expressões algébricas. Um dos exemplos clássicos é em relação ao meu deslocamento em um certo tempo. Por exemplo, eu me deslocava para me ir para a escola São José, é mais ou menos uns 10 quilômetros, mais ou menos. Eu demorava uns 7 minutos, mais ou menos, quando estava com pressa. Enfim, então a gente tem duas variáveis aí. O tempo, T, representado por T, e o espaço, representado por X, muitas vezes, nas expressões. Então, essas duas variáveis são as mais comuns. Mas existem outras variáveis também, o peso, volume, enfim. A gente vai aprender a utilizar cada uma delas em determinadas situações. E existem também vários outros exemplos relacionados com expressões algébricas. Como, por exemplo, a curva acentuada de um gráfico, em que quanto mais eu acrescento em X, mais a minha curva cresce e tal. Enfim, na biologia também, gráficos assim de crescimento de bactérias, enfim. São exemplos de expressões algébricas. Um outro exemplo clássico de expressões algébricas, a gente pode ver no transporte por aplicativo, o chamado Uber. Nunca andei de Uber, mas deve ser. O pessoal diz que é barato, né? Mas nunca andei não. O Uber, ele é diferente do táxi, porque ele tem um preço fixo e um preço variável, que leva em conta a distância do passageiro, o minuto gasto, sei, alguma coisa lá, enfim. Existem várias variáveis para se ter o valor total para se pagar um Uber. No táxi não, paga fixo. Qualquer lugar, qualquer distância é fixo o táxi. Então, esses exemplos são exemplos. O exemplo do Uber é um exemplo clássico de expressões algébricas. Então, eu vou só mencionar mais esse exemplo mais adiante, para a gente analisar essas variáveis, ok? Bom, pessoal, então eu tentei aqui desenhar meu Uber, um Uber bem fashion. Bom, pessoal, então aqui eu tentei desenhar meu Uber, um Uber aqui bem fashion, né? Fashion. Mas, enfim, a gente vai analisar as variáveis para se pagar esse Uber. Então a gente tem 3 variáveis. O preço final para se pagar, né? Um passageiro. Bom, a gente tem a variável valor. Primeiro tem um valor inicial, né? Fixo, de R$3. Isso aqui eu estou dizendo que é
Isso aqui é hipoteticamente falando. Não significa que é isso aqui não, né? Bom, o valor por quilômetro de R$1 e o valor por minuto de 0,20 centavos. 0,20 ou 20 centavos, né? A gente vai montar agora a nossa expressão algébrica para representar o valor total a se pagar para um passageiro pagar numa corrida de um Uber como esse. Então a gente vai analisar cada variável que existe aqui, né? Pronto, primeiro a gente tem que ver qual é o valor fixo. O fixo que não se mexe, né? O valor fixo ali que queira ou não você vai ter que pagar. Então, R$3. Então a gente vai colocar R$3. Coloco 3 só. Depois eu vou somar. Eu vou pagar R$3 mais o valor por quilômetro rodado, né? Por quilômetro rodado. Então vai ser cada quilômetro um quilômetro. A gente vai representar o quilômetro pelo D, que é distância, né? Mais 1 quilômetro de distância. Ok? Captaram aí? 1 quilômetro de distância. Mais 0,20 ou 20 centavos, né? 0,2. Mais 0,2 por minuto. Esse por minuto aqui significa cada minuto eu acrescento 20 centavos. Então é uma multiplicação, né? Então eu vou multiplicar por T, representado pelo nosso tempo. Então, pessoal, nossa expressão algébrica está formada. Agora, se você quiser saber qual o valor a ser pago desse Uber, teríamos que saber quantos quilômetros esse passageiro percorreu e o tempo que demorou, né? Então, por exemplo, se eu andar uma distância desse Uber aqui, né? Se eu andar uma distância vamos supor, uma distância de 2 km. Em um tempo, demorando um tempo de 0,5 minutos. 0,5 minutos. 5 minutos. Não, 5 minutos. Demora 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Dessa forma, a gente sabe que D é 2 km, D distância é igual a 2 km, e substituímos, ok? E T também, a gente sabe o valor de T, então a gente substitui na expressão. Então ia ficar 3 mais 2, né? Ou 3 vezes 1, 3, né? Ou 3 vezes 1. 1 vez 2, quer dizer. 1 vezes 2. 2 mais 0,2 vezes 5. Importante também saber que se a expressão vier
vier com as unidades de medida diferentes, é necessário transformar. E essa questão de transformações de medidas, ela é mais um outro assunto que a gente vai ver, ok? Depois, então, aqui a gente vai ter primeiro a gente resolve as multiplicações, né? 0,2 vezes 5, a gente vem para cá, 0,2 vezes 5, 5 vezes 2, 10, 0 vezes 5, 0, 1, com 1 fica 1. Então aqui fica 1, então 3, mais 2, mais 1. Aqui temos um total a pagar de 3 mais 2, 5, com 1, 6. 6 reais. 6 reais a se pagar. Ok? Então, pessoal, essa questão de expressões algébricas, você analisa bem e retira as variáveis. As variáveis é aquilo que muda, pode mudar, variável, algo variável, pode mudar. Um valor fixo como esse aqui, 3 reais, não muda, né? Então não é uma variável. A gente retira primeiro as variáveis, tá? Tenta identificar as variáveis, depois a gente monta a equação. Ok? Então, só isso mesmo. Agora, nossa atividade. Então, pessoal, tá aqui nossa atividade. Página 69, questão 1, 2 e 3. Espero que vocês façam, né? E me enviem. Me enviem, que eu vou corrigir. Quem não puder, eu estarei corrigindo pelo WhatsApp, mas a correção mesmo é quarta-feira no Google Maps, ok? Tchau.